Muito bom dia, meus amigos. Deus abençoe todos vocês e abençoe em toda a sua glória, em toda a sua excelsa majestade, para que Ele, em cada um de vocês, em cada um de nós, Ele seja santificado. Esse é o desejo de Deus para com nós, os seus filhos. Quem nasce da água e do Espírito Santo é filho de Deus. Filho de Deus. A exemplo do próprio Jesus, que nasceu da água, nasceu do Espírito. Ele nasceu do Espírito Santo. Depois foi batizado nas águas. E logo em seguida recebeu o Espírito Santo. Foi selado, carimbado pelo próprio Pai com o Espírito Santo. Isso também tem que acontecer com você. Tem que acontecer comigo, tem que acontecer com todos nós. Aconteceu comigo. Mas a nossa grande frustração é que a gente fala, ensina, prega, orienta, dá todas as dicas. Tudo que nós sabemos, nós procuramos passar para as pessoas. Às vezes eu sinto dificuldade para me fazer entender, mas e o Espírito Santo tem visto a nossa sinceridade e o desejo enorme de querer fazer as pessoas terem a sua própria experiência com Ele, o Pai, e sejam batizadas com o Espírito Santo. Porque somente depois que você é selada ou selado com o Espírito Santo, quer dizer, você é marcado por Deus. É como se Deus dissesse assim, olha, você é minha, você é meu, acabou, o diabo não toca. E o apóstolo João diz isso, aquele que é de Deus, o diabo não toca. Então não tem macumba, não tem bruxaria, não tem politicagem, não tem armação, não tem nada nesse mundo que possa tocar nos filhos de Deus, os nascidos de Deus. Às vezes, acontecem dos filhos de Deus serem escrachados, serem até mortos, mas tudo isso faz parte do projeto, do plano de Deus, para que o mundo saiba que Ele, Deus, é um só, é Senhor dos senhores. Só Ele é Deus. E Ele prova para os habitantes da terra que aquele servo, aquela serva morreu, foi sacrificado por causa da sua experiência pessoal com Deus. Ninguém morre por alguém se não tiver tido uma experiência extraordinária, sobrenatural com a pessoa que crê. Então, Jesus fala sobre isso, ele diz assim, tudo por meu Pai me foi entregue. Em outras palavras, tudo que me foi entregue foi dado pelo Pai. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. Vou repetir. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. Quer dizer, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, quando uma pessoa recebe
o batismo com o Espírito Santo, que é o selo de Deus, é justamente uma revelação de algo sobrenatural, algo celestial, algo que o mundo não entende, porque vem do trono do Altíssimo. Então é revelada aquela criatura que agora ela é filha de Deus. Que maravilha! Essa revelação, amiga e amigo, é a maior riqueza que alguém pode ter consigo, porque ninguém pode tocar, ninguém pode roubar, não existe ladrão que possa tomar esse direito. O diabo e todo o inferno pode fazer o que quiser, mas ele nunca vai tocar nessa riqueza, nesse tesouro que está oculto ao mundo. O mundo não pode ver. Então, nem os pais, nem os parentes, nem os amigos, nem os irmãos, ninguém pode ver essa riqueza, essa glória, esse tesouro que o Filho de Deus carrega dentro de si. E eu estou falando isso, não é para colocar água na boca de ninguém, não. O que eu quero mesmo é que você esteja morrendo de sede, de vontade. Porque se você não tiver sede de receber o que Deus oferece graciosamente, você não tem que pagar, não. Você não tem que fazer penitência para tê-lo, não. É claro, é óbvio que você tem que buscar. Você tem que pagar o preço do seu coração. Você tem que entregar o seu coração. Você tem que render o seu coração. Você tem que colocar o seu coração no altar, que é a sua vida. Então, é um toma lá, dá cá. Você me dá o seu coração e eu te dou a vida eterna. Eu te dou o direito de me chamar de pai. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Você pode dizer, mas eu já tenho o Espírito Santo. Mas se você não tem paz, você não tem o Espírito Santo. Não tem. Se você é uma pessoa nervosa, você é uma pessoa ansiosa, você não é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito de Deus é como Jesus. É como foi Jesus. Como é que foi Jesus? Você lê o texto sagrado, você vê os evangelhos, você vai ver Jesus falando, se exprimindo e tendo um comportamento que agradava ao seu Pai, que santificava o seu Pai, que é o objetivo do Pai. O Pai, o Deus Pai, quer que você seja filha, filho, para que Ele, o Pai, seja santificado na sua vida. Por isso que Ele nos dá o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível a gente santificar a Deus. Impossível. Então, a pessoa cantar, dançar, adorar, fazer das tripas coração na igreja, sentir aquela emoção, aquela sensação gostosa, né? Chorar. Tudo isso é balela se não tiver o Espírito Santo. Tudo isso é encenação. Tudo isso é como os artistas que fazem o papel, quer de bom, quer de mal. Só isso, eles fazem o trabalho deles. Mas o personagem que é filho de Deus, a pessoa que é filha de Deus, ela é o que é
em qualquer que seja o lugar, onde quer que ela esteja, em casa, no trabalho, na rua, entre os amigos, entre os parentes, ela é a mesma pessoa. O seu caráter é imutável, não muda. O seu caráter é um caráter de justiça, é um caráter da verdade. Aliás, para o coração ser entregue no altar, então esse coração, ele morre e Deus dá um novo coração para que a pessoa seja verdadeira, ela seja sincera, transparente. Ela não finge ser uma coisa que ela não é. Até porque quem tem o Espírito Santo não precisa que ninguém venha dizer, você tem o Espírito Santo. Se alguém me pergunta, bispo, eu tenho o Espírito Santo? Olha, eu falo em línguas, eu faço isso, eu faço... Não. Eu não creio que você tenha o Espírito Santo. Mas por quê? Porque você está com dúvida. Quem tem dúvida, porque não tem. Agora, quem tem, não tem nenhuma dúvida. E, sobretudo, tem paz. Não fica se indagando, não fica se perguntando, não fica com uma minhoquinha na cabeça dizendo, você tem ou você não tem. Mas se você tivesse o Espírito Santo, não ia acontecer isso, aquilo e aquilo outro. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Você sabe disso. Todos nós sabemos disso. Todos. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, o selo de Deus, ela é filho de Deus. E ela está em paz consigo mesmo, na sua consciência, está em paz com Deus sobre todas as coisas. Essa é a realidade. Ela está em paz consigo e em paz com Deus. Essa é a realidade. Aí, então, amiga e amigo, você pode avaliar-se a si próprio. Jesus tinha paz consigo mesmo e tinha paz com o Pai. Mas ele não tinha paz com os judeus, os religiosos. Ele ficava irritado contra aqueles hipócritas fariseus e os escribas, que eram extremamente pessoas indesejáveis, porque eram falsas, fingidas, hipócritas. E Deus sabia da hipocrisia deles, das mentiras deles, dos enganos deles. Então, quando a pessoa tem o coração no altar, ela recebe um novo coração, coração de Deus. E aí, ela é o que é. Ela não usa máscara. Ela não usa maquiagem para esconder a sua tristeza, esconder o que há dentro dela, que é a falta de paz, os conflitos pessoais. Quando a gente tem o Espírito Santo, minha amiga e amigo, a gente tem o maior tesouro que existe nos céus e na terra. O tesouro oculto aos olhos do mundo. Então jogam pedra, querem mal das pessoas que têm o Espírito Santo. Mas quem é de Deus fica em paz. Davi, em dada ocasião, ele disse, em paz me deito, eu logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então, Davi era cheio de inimigos, você pode imaginar. Mas, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. E ele não era batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo o usava, sim. Mas o batismo com o Espírito Santo, o selo, o carimbo, só veio
depois do sacrifício de Jesus, da sua ressurreição, e só ele, Jesus, pode revelar o Espírito Santo para nós. Por isso ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Então, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela sabe quem é o Pai dela. E onde quer que ela esteja, ela está em paz dentro de si. Mesmo que tenha que enfrentar guerras do lado de fora, mas dentro de si há paz. A paz. Perfeita paz. Perfeita paz. Não fica com nhenhenhê, não fica com mimimi, não fica com cheio de dúvida. Mas por que isso? Por que aquilo? Nhenhenhê. Por que Jesus falou isso e não sei o quê? E outras coisas mais? Nada disso. A pessoa que é nascida da água e do Espírito Santo conhece o Pai, porque o Pai está com ela. Porque o Pai foi revelado para ela. Ela conhece o seu Pai. Isso é uma revelação. E revelação, você sabe, é algo que estava oculto. É algo, por exemplo, as coisas do reino dos céus são ocultas diante do mundo. Mas para os que recebem o Espírito Santo, são reveladas. Foram reveladas, hoje são reveladas. Não tudo, claro, mas ele vai dando como o pão nosso de cada dia, como o maná que desce do céu. Todo dia, o pão nosso de cada dia, ele vai dando à medida que a pessoa vai aspirando, desejando, sedenta de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. A pergunta é: bispo, então como que eu faço para receber o Espírito Santo? Vá para o altar e despeje o seu coração lá, seu coração velho, cascudo, seu coração cheio de lixo, mágoas, ressentimentos de fulano, beltrano, cicrano e tal. Joga tudo no altar, coloca tudo lá no altar, joga não, coloca tudo lá no altar. E Deus vai te dar um coração novo. Se não houver uma entrega total, esquece. Você estará fazendo como faziam os fariseus. Como fazem os fariseus? Rasgam as vestes, mas o coração está fechado, trancafiado. Somente a quem é revelado pelo Filho é que conhece o Pai. É o que Jesus fala. Só ele, Jesus, pode revelar o Pai para nós. E ele o faz através do Espírito Santo, quando ele vem sobre nós. Maravilha! Guarda essa. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. É assim. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou melhor dizendo, e aquele que o Filho quiser revelar. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Oh, meu Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus, revela para essa pessoa que tem sede de te conhecer, revela o Pai para ela. Talvez, meu Pai, talvez não, com certeza, a gente não tenha palavras para alcançar o coração dela, mas o Senhor Espírito Santo, que está em nós, então fala, então conhecer a Ti. Revela-te a essa criatura que nos assiste neste momento, que está cheia de dúvidas, de medos, ansiedades, que está cheia ou melhor, do mundo, cheia do mundo.
cheias de informações deste mundo, mas não conhecem a Ti. Talvez cheias de informações bíblicas, têm cursos teológicos, mas não conhecem a Ti. Porque só o Senhor Jesus pode revelar para elas o Pai, na pessoa do Espírito Santo. Então, eu te peço, neste momento, quando as pessoas que têm estado sedenta de te conhecer, neste exato momento, sem música, sem lero-lero, sem nada, agora, nesse momento, no seco, desça sobre ela. Se ela está sedenta, se ela quer, se realmente há sinceridade, há pureza no seu coração de querer conhecê-lo, então, meu Senhor, não é justo que ela tenha todos os conhecimentos necessários de como pode conhecer o Pai e ela não alcançar isso agora. Se ela tem conhecimento e tem praticado, tem colocado de verdade, o coração no altar, então, meu Senhor, é agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, minha amiga e meu amigo, receba o Espírito Santo aí onde você está, para que o nosso Senhor, o nosso eterno Pai, seja santificado na sua vida a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã. Uma dica para aqueles que estão ainda buscando, vá na igreja. Quantas vezes você puder ir na Igreja Universal, seja pela manhã, tarde, à noite, mostre que você tem sede. Mostre para Deus. Chame a atenção de Deus. Deixe as informações seculares, deixe os pensamentos deste mundo, os pensamentos em parentela, em tudo que existe deste mundo. E mergulhe no tesouro que Deus tem preparado para você, que é o Espírito Santo. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.